Desde cedo, aprendemos que ser gentil, compreensivo e submisso é a fórmula ideal para sermos aceitos. Que abaixar a cabeça em nome da paz é sinal de maturidade. Mas Carl Jung enxergava algo muito mais profundo e sombrio por trás desse comportamento. Para ele, a submissão constante não era uma virtude, mas um veneno que lentamente destrói a identidade do indivíduo. Quando você se rebaixa para agradar, para evitar conflitos ou para não parecer difícil, está entregando sua própria alma em troca de migalhas de aprovação. Jung via nesse padrão uma das raízes mais perigosas da perda de respeito. Quando você deixa de ser você mesmo para caber nas expectativas alheias, o mundo começa a te ignorar. O respeito não nasce da bondade cega, mas da firmeza brutal com que você defende quem é. Agora pare e reflita. Quantas vezes você se calou para não desagradar? Quantas vezes fingiu concordar com algo que te feria só para manter um clima leve? Jung acreditava que isso não é empatia, é autoabandono. E quando você se abandona, abre espaço para que outros ocupem seu lugar. Ele afirmava que há um preço oculto por trás da passividade, o enfraquecimento da própria psique. Em sua análise profunda da alma humana, Jung mostrou que aquele que não impõe limites está, na verdade, cavando sua própria irrelevância. O silêncio pode parecer diplomacia, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado de sabedoria. Jung nos ensina que o respeito verdadeiro não vem de gestos doces ou da capacidade de engolir sapos com um sorriso. Ele surge quando você se posiciona com tanta clareza que os outros não têm escolha a não ser te enxergar. E isso exige algo brutal: não se rebaixar. Nunca. Nem 1 centímetro. Porque cada pequena concessão feita em nome da harmonia artificial é uma rachadura na sua integridade. E com o tempo, essas rachaduras se tornam fendas por onde o mundo invade, suga sua energia e te transforma em alguém que você mal reconhece no espelho. Não é sobre ser arrogante, é sobre se preservar com ferocidade. Esse pensamento pode parecer radical, e é exatamente por isso que funciona. Jung não estava interessado em fórmulas sociais confortáveis. Ele queria a verdade, nua, crua e às vezes incômoda. E a verdade é que ser respeitado exige confronto. Confronto com os outros, mas principalmente com você mesmo, com sua tendência de querer agradar, com o medo de ser rejeitado, com o impulso de ceder para não ser mal interpretado. É aqui que começa a verdadeira batalha interior, quando você decide que não vai mais negociar seu valor, que não vai mais abaixar os olhos, porque, segundo Jung, só assim é possível integrar sua sombra e acessar o poder que estava adormecido dentro de você o tempo todo. E se tudo isso parece intenso demais, talvez seja exatamente porque você passou a vida inteira acreditando que ser bom era suficiente. Mas Jung nos alerta: a bondade sem força é apenas fraqueza disfarçada. E o mundo, infelizmente, não respeita os fracos. Ele os usa, manipula e depois descarta. A pergunta que fica é: até quando você vai aceitar ser menos para ser aceito? Este vídeo é um convite direto à sua psique. Está na hora de despertar, de parar de se diminuir, de usar a estratégia brutal de Carl Jung para impor respeito. Não com gritos, mas com presença. Não com raiva, mas com firmeza. Porque quem não se rebaixa se torna inatingível. A primeira armadilha que Jung identificou na psique humana é o desejo inconsciente de agradar a todos. Isso não nasce da bondade, como muitos acreditam, mas de um medo profundo de rejeição. Segundo Jung, o ser humano, ao reprimir partes de si mesmo para se encaixar, cria o que ele chamou de persona, uma máscara social construída para ser aceito. Essa persona, porém, não é quem você realmente é. Ela é uma fachada, moldada pelas expectativas externas,
pelas pressões familiares, sociais e culturais. E quanto mais você se identifica com essa máscara, mais distante fica do seu verdadeiro eu. O problema é que, para manter essa fachada, você precisa constantemente se rebaixar. E isso te enfraquece por dentro, sem que perceba. Esse autoabandono começa de maneira sutil. Um silêncio aqui, uma concessão ali. Você deixa de expressar o que sente, ri de piadas que te ofendem, aceita situações que te diminuem. No começo, parece apenas maturidade. Mas, aos olhos de Jung, isso é um sinal alarmante de dissociação interior. Você começa a se dividir entre o que sente e o que mostra. E essa divisão, se não for integrada, destrói a sua alma. O indivíduo passa a viver num teatro constante, sufocando sua essência em nome da paz. Mas essa paz não é verdadeira. É uma paz feita de medo, de negação, de invisibilidade. E quem se torna invisível para si mesmo, desaparece também para o mundo. A sombra, conceito central na psicologia junguiana, representa justamente esse lado reprimido, ignorado e negado de nós mesmos. E quanto mais negamos nossa sombra, mais ela nos domina silenciosamente. Jung afirmava que aquilo que você evita confrontar dentro de si acabará governando a sua vida, e você o chamará de destino. Nesse contexto, o rebaixamento constante é uma rendição silenciosa à própria sombra, que vai acumulando rancor, frustração e impotência. Mais cedo ou mais tarde, essa sombra cobra o seu preço. E o preço é alto. É a perda do respeito alheio, da autoestima e, por fim, da própria identidade. Impor respeito, portanto, começa com um movimento interno. É preciso parar de fugir de si mesmo. Quando Jung dizia: "Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta", ele estava apontando para a necessidade urgente de encarar a própria verdade, mesmo que ela seja desconfortável. Você só pode se posicionar com força no mundo exterior quando está inteiro por dentro. Isso significa reconhecer suas dores, seus impulsos reprimidos, sua raiva contida, e em vez de escondê-los, integrá-los. Não se trata de explodir ou ferir os outros, mas de se tornar alguém tão alinhado consigo mesmo que não precisa mais se curvar para caber em lugar nenhum. A cura começa quando você para de se moldar para os outros e começa a se moldar para si mesmo. Isso exige coragem, exige ruptura com velhos padrões, exige dizer não, mesmo tremendo por dentro. Mas, segundo Jung, essa é a única forma de resgatar sua alma da prisão da persona. Quando você começa a respeitar sua própria verdade, algo muda no ar. As pessoas sentem. Elas percebem que não estão lidando com mais um boneco social, mas com alguém que sabe quem é. E essa presença, firme e silenciosa, impõe respeito sem precisar levantar a voz. Porque o mundo respeita quem tem a coragem de não se rebaixar, nem por conveniência, nem por medo. Um dos maiores equívocos da vida moderna é confundir bondade com submissão. Carl Jung enxergava esse erro como um dos mais perigosos para a alma humana. Ele dizia que, quando uma pessoa tenta ser boa o tempo todo, acaba amputando partes de si mesma. Ela reprime sua raiva, sua frustração, seus desejos e se transforma em uma casca vazia de si mesma. A pessoa boa demais não é íntegra, é dividida. Ela vive em constante tensão entre o que sente e o que demonstra, entre o que precisa e o que oferece. E o pior, espera, silenciosamente, ser recompensada por essa bondade. Mas o mundo não recompensa a anulação. Ele apenas aproveita. Jung acreditava que, para existir de forma plena, o ser humano precisa integrar a sua totalidade. Isso inclui não só seus sonhos e virtudes, mas também seus instintos, seus impulsos mais primitivos, sua agressividade legítima. A integração da sombra é o que dá autenticidade ao indivíduo. Quando você reprime esses aspectos
e adota a persona da pessoa sempre boa, está criando um abismo entre sua essência e sua aparência. E esse abismo é sentido pelos outros. Eles talvez não saibam explicar, mas percebem que há algo de falso, de manipulável. É por isso que o bonzinho demais dificilmente impõe respeito. Porque ele mesmo não se respeita ao ponto de defender seus limites. Respeito não nasce da doçura, mas da autenticidade. Jung via o autoconhecimento como um ato de rebeldia, uma recusa em viver de forma automatizada, seguindo padrões que não fazem sentido. E muitas vezes, ser autêntico exige dizer verdades duras, recusar convites, impor limites, decepcionar expectativas. Essas atitudes são vistas como grosseria, por quem está acostumado a lidar com pessoas moldáveis. Mas, na verdade, são expressões de integridade. A integridade assusta porque ela mostra ao outro que ali existe alguém inteiro. Alguém que não se dobra, que não está à venda, que não precisa agradar para existir. E esse tipo de presença muda a dinâmica ao redor. Quando você se liberta da necessidade de ser aceito o tempo todo, uma força silenciosa começa a emanar de você. Carl Jung chamava isso de individuação, o processo pelo qual o indivíduo se torna aquilo que realmente é. A individuação exige confronto com a própria sombra, rompimento com máscaras sociais e coragem para sustentar a própria verdade, mesmo que isso custe olhares tortos. Mas é justamente esse processo que te torna imponente, inquebrável. Você não precisa mais levantar a voz ou criar conflitos. Sua presença fala por si. Sua firmeza natural cria um campo de respeito em volta, porque quem é inteiro, incomoda. E quem incomoda, impõe limites sem pedir. No fundo, Jung nos convida a abandonar o papel de bons meninos e meninas, em troca de algo mais profundo, a soberania sobre si mesmo. E esse é o ponto de virada. Quando você deixa de viver para agradar os outros, começa a viver em sintonia com sua própria alma. A partir daí, as relações mudam. As dinâmicas se ajustam. As pessoas que te manipulavam recuam. As que te ignoravam começam a prestar atenção. E as que realmente te respeitam se aproximam. Esse é o paradoxo. Quando você para de tentar agradar todo mundo, passa a atrair exatamente quem você precisa e a repelir quem nunca te respeitou. Tudo começa no momento em que você decide: não vou mais me rebaixar. Para Jung, a verdadeira autoridade não vem de títulos, aparência ou controle externo. Ela brota do interior, da conexão com o que ele chamava de self, o núcleo mais profundo e verdadeiro do ser. Quando você está alinhado com o self, você não precisa de aprovação, pois você já se valida. Essa autoridade interna não é autoritária. Ela é silenciosa, mas firme. É o tipo de energia que faz com que as pessoas prestem atenção quando você fala, mesmo que seja em tom baixo. Isso acontece porque existe um peso nas suas palavras, um enraizamento na sua postura, que só nasce da coerência entre o que você sente, pensa e faz. Quem vive com essa coerência transmite uma força magnética. Mas a maioria das pessoas vive desconectada dessa autoridade interna. Estão presas à insegurança, ao medo de errar, à culpa de dizer não. Jung dizia que o medo não é o inimigo, o problema é deixar que ele dirija sua vida. E quem tem medo constante de desagradar os outros acaba desenvolvendo uma psique fraturada. A voz interna fica abafada pelo barulho das expectativas alheias, e sem essa bússola interior, você se torna vulnerável à manipulação, ao desrespeito e, principalmente, ao auto-engano. Você começa a justificar o injustificável, aceitar o inaceitável e sorrir enquanto sangra por dentro. Tudo para manter uma paz que só serve aos outros. Romper esse ciclo exige um ato de ruptura interior. Jung nos ensinou que só podemos evoluir quando confrontamos a verdade sobre nós mesmos. E a verdade é, em algum momento da vida,
você aprendeu que precisava se anular para ser amado. Talvez na infância, com pais autoritários ou ausentes. Talvez na escola, onde se destacava quem obedecia. Talvez em relacionamentos, onde amor era confundido com servidão. Mas chegou a hora de desaprender isso. De entender que se rebaixar não é humildade, é abandono de si. E que nenhum tipo de amor ou reconhecimento vale o preço da sua integridade. Para se reconectar com sua autoridade interna, você precisa cultivar silêncio interior. Não o silêncio da omissão, mas o da escuta profunda. Escutar seus impulsos, sua intuição, sua raiva legítima, sua dor silenciada. Jung acreditava que todo sintoma psíquico é uma tentativa da alma de se comunicar. Então, quando você sente ansiedade ao dizer não, ou culpa ao se posicionar, não ignore. Ouça, sinta, questione. Essa é a alma tentando acordar você. E quanto mais você escuta, mais forte sua voz se torna. Aos poucos, a vergonha vai dando lugar à clareza. O medo vai sendo substituído por presença. E o silêncio, antes usado para se esconder, passa a ser seu maior poder. A partir do momento em que você se ancora nessa autoridade interior, tudo muda. Você não precisa mais provar nada. Sua simples presença impõe respeito. Você fala, menos, mas é mais ouvido. Caminha devagar, mas com propósito. E as pessoas sentem isso. Porque a verdade é magnética. E quem está em paz com sua verdade não se curva, não suplica, não implora. Apenas se posiciona. E isso basta. Jung nos mostra que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Quando isso acontece, você se torna inatingível. E quem é inatingível, nunca mais se rebaixa. Impor respeito sem se rebaixar exige sacrifícios. Você vai perder algumas pessoas. Vai incomodar outras, vai ser criticado. Isso é inevitável. Jung dizia que a solidão não vem por estar só, mas por não ser capaz de comunicar as coisas que são importantes para você. E de fato, ao começar a expressar sua verdade, você vai se sentir estranho, deslocado, até rejeitado. Mas essa solidão inicial não é sinal de erro, é sinal de nascimento. Você está deixando de ser o reflexo dos outros e começando a ser um espelho de si mesmo. E esse processo, embora doloroso, é libertador. O mundo está cheio de gente que vive à sombra dos outros. Pessoas que se moldam para caber, que se reduzem para agradar, que se silenciam para sobreviver. Jung enxergava isso como um sintoma de um ego frágil, desconectado do self. E para ele, todo o processo de individuação passa por um momento de crise, de caos, de ruptura. É como a lagarta que precisa se desfazer completamente antes de virar borboleta. Então sim, impor respeito vai mexer com tudo. Vai bagunçar relações, redefinir prioridades, desmascarar amizades. Mas no lugar disso tudo, vai surgir algo novo, você mesmo. Pela primeira vez, inteiro. Esse você inteiro é alguém que sabe o que tolera e o que não tolera. Alguém que não precisa se justificar por cada escolha. Alguém que não pede permissão para existir. Isso não significa se tornar rude ou egoísta. Muito pelo contrário. Significa ser tão consciente de si que consegue amar os outros sem se trair. Isso é maturidade emocional. E a maturidade, como Jung apontava, não tem a ver com idade, mas com coragem de encarar a própria escuridão, de integrar luz e sombra, de ser vulnerável e forte ao mesmo tempo, de não precisar gritar para ser ouvido, nem se curvar para ser aceito. Nesse ponto, você começa a perceber que o respeito verdadeiro não vem de fora. Ele nasce quando você, finalmente, se respeita. Quando você para de pedir migalhas emocionais. Quando entende que amor sem respeito é abuso. Que carinho sem reciprocidade é manipulação. Que presença sem integridade é ausência disfarçada. E por fim,
quando entende que você não deve nada a ninguém que exige sua autoanulação como prova de afeto. Carl Jung diria que esse é o início da verdadeira jornada, quando você para de fugir e começa a se encontrar. E esse reencontro muda tudo, porque a partir daqui você não volta mais. Você pode até vacilar, duvidar, sentir medo, mas não consegue mais se encaixar em lugares pequenos. Sua alma, uma vez desperta, não aceita mais viver curvada. Você começa a atrair pessoas diferentes, situações novas, oportunidades alinhadas. Tudo porque você mudou sua frequência interna. Você deixou de ser uma cópia e se tornou original. E originais, mesmo que rejeitados no início, são sempre lembrados no fim. O mundo pode até demorar para reconhecer, mas quem não se rebaixa, sempre se eleva. Quando você para de se rebaixar, começa a experimentar algo que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, integrando todas as suas partes: luz, sombra, dor, força, dúvida e certeza. Isso não é um destino fácil, mas é o único caminho verdadeiro. E o curioso é que, ao invés de se tornar alguém solitário e rejeitado, você se torna um farol. Sua integridade começa a atrair pessoas que também estão cansadas de máscaras. Pessoas que querem profundidade, verdade, lealdade. Você vira um imã para relações reais, porque quem não se rebaixa obriga o mundo ao seu redor a se elevar. Jung diria que o maior dom de quem se encontra é o silêncio confortável. Aquela paz que nasce quando você não precisa mais se provar. Quando sua autoestima não depende da opinião de ninguém. Você para de competir, de se justificar, de se comparar. A sua existência passa a ser guiada por propósito, não por carência. E com isso vem algo ainda mais poderoso: a clareza. Você sabe o que quer, o que merece, o que não tolera. Você faz escolhas conscientes, e cada escolha vira um tijolo na construção da sua vida autêntica. Não há mais espaço para viver no piloto automático. Agora, você é o autor da sua história. Mas é importante entender que esse caminho não é linear. Você vai tropeçar, vai ter recaídas. Vai às vezes se ver dizendo sim quando queria dizer não. E tudo bem. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Ou seja, cada erro também é um passo. Cada vez que você se trai, mas percebe isso, você está mais próximo de se libertar. Porque a consciência é um processo. E quanto mais você se conhece, mais você se cura, mais você se fortalece, e menos você aceita viver uma vida que não te representa. No fim, impor respeito sem se rebaixar não é uma técnica social, não é uma pose ensaiada, não é sobre parecer forte, é sobre se tornar inteiro. É sobre olhar no espelho e, pela primeira vez, se reconhecer, se amar, se respeitar. Jung nos convida a essa viagem profunda, não para nos tornarmos invencíveis, mas para que paremos de viver divididos entre quem somos e quem fingimos ser. A verdadeira transformação não acontece fora. Ela começa dentro, no exato momento em que você escolhe se colocar em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por responsabilidade consigo mesmo. E talvez a maior lição que Jung nos deixa é essa: quem não se rebaixa pode até perder batalhas sociais, mas vence a guerra da alma. Porque respeito, no fim das contas, não se exige, se inspira. E o mundo precisa de pessoas assim, inteiras, conscientes, alinhadas. Pessoas que não se moldam para caber, mas expandem o espaço à sua volta. Que não mendigam atenção, mas oferecem presença. Que não se calam por medo, mas falam com verdade. Porque quando você se posiciona com coragem, o mundo escuta. E mesmo que alguns se afastem, os certos se aproximam. E é com esses que você vai longe, sem se rebaixar. E cada vez mais elevado.
Se esse vídeo te fez refletir, então agora é a sua vez de agir. Se você está cansado de se calar, de se moldar, de se rebaixar para agradar quem nunca vai te valorizar, então inscreva-se no canal agora. Aqui, a gente fala de transformação real, sem máscaras, sem enrolação. Ativa o sininho porque os próximos vídeos vão te mostrar como recuperar sua força, seu foco e seu valor. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha. Pode ser exatamente o empurrão que essa pessoa precisa para acordar. Agora comenta aqui embaixo. Você está pronto para se respeitar acima de tudo? Quero ler sua resposta. Vamos juntos!